Índia e Paquistão confirmaram hoje um cessar-fogo após Donald Trump anunciar pelas redes sociais que os países haviam chegado a um acordo. Segundo o presidente norte-americano, o fim dos ataques é, aspas, completo e imediato. Nos últimos dias, Índia e Paquistão, duas potências nucleares, entraram em conflito. A disputa pela região da Caxemira está no centro da crise e ambos os lados se acusam de ataques. Para comentar esse e outros assuntos, eu gostaria de convidar Ronilson Machado, que é colunista aqui no UOL, Ronilson Pacheco, desculpa, que é colunista aqui no UOL, e Leonardo Paz Neves, pesquisador da FGV. Cadê os convidados? Ronilson, desculpa, te soltei um Machado assim, te chamei de Ronilson Pacheco tantas vezes na vida, e aí no ao vivo solta um Machado. Bom dia, Ronilson, tudo bem? Bom dia, bom dia Sakamoto, bom dia Leonardo, bom estar com vocês aqui. E aí, já emendando nessa conversa aí, Índia e Paquistão, né? Acho que a gente tem bastante tempo sem notícias dessa tensão, que nunca deixou de existir, né? A Caxemira sempre foi um lugar de muita disputa entre os dois países, está intrinsecamente ligado, né, com a Índia, Paquistão, intrinsecamente ligado à Índia desde do seu nascimento, sua independência e a Caxemira ali como disputa, mas talvez o grande elemento desse momento agora é a mediação de Donald Trump. Que a gente tem poucos detalhes de como ela é feita, né, do conteúdo dessa conversa, do que é colocado na mesa para fazer essa mediação, mas não deixa de ser interessante que, em pouco tempo, eu diria, o governo americano tenha mediado um cessar-fogo, pelo menos um momento de diálogo entre a Índia e Paquistão, que a gente não sabe o quão pode durar. Também dá bom dia para o Leonardo, né? Bom dia, seja bem-vindo. Já aproveitando, né? Puxando o gancho do que o Jamil acabou de falar, nas redes sociais o Trump correu para falar que uma trégua, né? Para anunciar uma trégua, um cessar-fogo entre os países depois até confirmaram esse cessar-fogo. Contudo, ele ainda é um pouco, como o Ronilson mesmo colocou, ainda é um pouco obscuro quanto o governo norte-americano participou diretamente dessa negociação. Teve até funcionários do governo indiano que falaram que as tratativas foram diretamente entre funcionários de ambos os governos, mas o Trump falou que o Rubio e o J.D. Vance, né, ou seja, o secretário de Estado e o vice-presidente, participaram ativamente do processo. Leonardo, em quem confiar ou o quanto pode ter acontecido, o quanto pode ter tido de envolvimento dos Estados Unidos nesse processo? Tudo bom? Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Ronilson e a todos que estão aqui com a gente. É um pouco o padrão do Trump, né? Tentar capitalizar ao máximo em cima de tudo que ele puder. Tudo que indica que sim, o governo americano participou em alguma medida de negociação, que a gente já viu diplomatas paquistaneses dizendo, indianos inclusive, que vários países participaram desse processo. Mas, no meu entender, nesse momento, só o Trump diz que foi o grande mediador, né? Desde a semana passada, no final da semana passada, quem acompanha mídias de outros países, como por exemplo da Rússia, você via na agência TASS, por exemplo, o embaixador indiano na Rússia pedindo para a Rússia mediar. A informação que a gente tem, olhando essas outras mídias, parece que Turquia e Arábia Saudita saíram um pouquinho na frente. Eu acho que, inclusive, o All News já noticiou isso também. Mas, de novo, foram vários países que participaram e, obviamente, o Donald Trump ele é o mais sagaz dentro desse mundo digital e vai tentar capitalizar o máximo possível. Vou aproveitar e chamar o nosso colega Jamil Chad, diretamente dos Estados Unidos, né, que trouxe essa informação inicialmente aqui para o UOL. Jamil, bom dia, seja bem-vindo, juntando-se ao Ronilson e ao Leonardo. A gente estava comentando a notícia que você trouxe, né, a notícia sobre o cessar-fogo entre o Paquistão e a Índia, e aí eu até fazer até essa questão que eu coloquei para o Leonardo, fazer para ti também, né, porque o Trump já anuncia, coloca que os Estados Unidos foram fundamentais no processo. Os dois países não disseram qual foi a participação dos Estados Unidos no processo, mas é sabido que o Paquistão está procurando dinheiro do FMI, a própria Índia está tentando diminuir as tarifas com os Estados Unidos, né? Como é que você analisa tudo isso, assim, esse processo, assim? Quem é que foi responsável pelo quê?
Olha, bom dia para vocês todos, um prazer estar aqui com vocês. Olha, é muito cedo para dizer, mas Leonardo tem toda a razão. O que Donald Trump faz é ir com uma velocidade que não é acompanhada por outros líderes e talvez não é nem de interesse de outros mediadores se apresentar dessa forma. E aí o que ele faz é justamente criar essa situação na qual ele anuncia antes mesmo dos próprios países envolvidos, ou minutos antes. Ele fez isso em Gaza. Não sei se vocês se lembram que isso foi algo muito parecido. Ele correu, e basicamente era o governo Biden ainda que estava no poder, ele correu dizendo que foi ele que tinha negociado. Sim, existe uma participação, sem dúvida nenhuma, do governo americano. Agora, vamos esperar para saber até que ponto isso é mais uma jogada de Donald Trump, no que se refere, claro, à narrativa, a construir a ideia de que ele está envolvido em processos de negociação no mundo todo, ou se é mais um ator. Alguns aspectos aqui são importantes, Léo. Primeiro é o seguinte, outro dia, só para a gente levar em consideração, outro dia Donald Trump anunciou com uma enorme pompa o primeiro acordo comercial dele com o Reino Unido, com o primeiro acordo comercial no pós-tarifaço. E aí ele faz o anúncio, uma coletiva de imprensa, etc, etc. E no meio da coletiva ele diz, bom, na verdade isso aqui é só um arcabouço de um acordo, os detalhes vão ser negociados a partir de agora. Então, então não é o grande acordo, não é a grande, vamos dizer assim, o encerramento daquela história, não é. Então, ele tem essa capacidade, sim, de colocar, obviamente, a história de uma forma muito favorável a ele, obviamente. Agora, vamos esperar, porque, claro, isso pode ter outros atores envolvidos. O que nós sabemos é que esse acordo foi fechado nessas últimas 12 horas, que, de fato, houve uma negociação durante toda a noite aqui nos Estados Unidos, na verdade, claro, envolvendo a Índia e o Paquistão, e que, a partir de segunda-feira, esses dois países vão voltar a conversar para tentar encontrar uma solução mais permanente para Caxemira. Caxemira que, claro, não é um assunto novo, ela está posta sobre a mesa desde 1947, da criação, basicamente, do Paquistão, da separação em relação à Índia, e aquele enclave muçulmano que ficou basicamente em disputa. Essa disputa já gerou várias guerras, a primeira delas foi em 1947 mesmo, o monarca, basicamente, ali da Caxemira, acabou sendo atacado pelo Paquistão e fez um acordo com a Índia. E a Índia, de uma forma muito, eu diria, esperta, disse, ok, nós podemos proteger a Caxemira, contanto que vocês passem para o lado indiano. E aí, obviamente, nós tivemos décadas de conflitos não resolvidos. Até passar para o professor Leonardo para tentar também analisar um pouco, entrando, já que o Jamil entrou e fez um panorama sobre o início do conflito, né? Um dos pontos que nas últimas décadas sempre foram preocupantes era com relação à água, né? A água que sai do Himalaia, a água que sai da Caxemira, de trechos da Caxemira indiana, que flui para o Paquistão através da bacia do rio Indo, né? Que torna, inclusive, o Paquistão habitável, né? Eu cobri, né, conflitos do Paquistão e pude ir de norte a sul, e sem o Indo e sem toda a irrigação no Indo, aquela região seria do Sindh, do Punjab, seria extremamente seca, milhões de pessoas pereceriam. E no meio desse processo todo, a Índia tinha ameaçado levantar o acordo, parar de cumprir um acordo de divisão de águas lá da década de 60 com o Paquistão e bloquear a água que fluía para o país vizinho, né? E aí muita gente estava até comentando que isso aí poderia ser se continuar, se isso acontecesse, teríamos uma guerra da água também, né, junto com outros riscos na região. Como é que o senhor vê isso? O senhor vê que com essa trégua, essa questão da água, ela deve ser resolvida, pelo menos deve ser congelada? É um problema que vai persistir? Essas ameaças da Índia de fechar a torneira para o Paquistão vão ser uma constante? Olha, tem que ser resolvido, de novo. Eu acho que essa questão da água é uma questão de sobrevivência no Paquistão, como você já muito bem ilustrou. Eu lembro que quando surgiu no primeiro momento o atentado e o primeiro pacote de reações da Índia, tinha uma série de coisas, de
pessoas tinham que sair paquistaneses tinham que sair da Índia, bloqueava visto, fazia uma série de questões, inclusive uma delas foi a questão de dizer que a Índia não dá mais aderente ao Acordo das Águas, e essa foi a única coisa que o governo paquistanês automaticamente reagiu, dizendo que isso seria uma declaração de guerra. Nada até aquele momento era uma declaração de guerra, mas isso era. Então, acho que isso mais ou menos se ilustra. Eu acho que esse, de novo, é prioridade Paquistão, então eu acho que é uma questão que vai ter que ser endereçada e equacionada nesse curto prazo. A Índia não fez nada ainda, mas naturalmente, infelizmente, eu acho que para o futuro, e ad eterno, até isso mudar completamente de gestão, a Índia vai ter essa carta na manga para poder usar em eventuais tensões entre os países. Como usou agora, eu prevejo que no futuro isso possa vir a ser usado de novo. Não vejo uma solução permanente para isso, mas necessariamente tem que ter uma solução a curto prazo para isso. Eu até pedi para o pessoal, até pedi para o Ronilson comentar e pedi para o pessoal da equipe da produção colocar uma matéria a respeito de cidadãos brasileiros que moram na Índia e no Paquistão e relatam os temores com relação à guerra, né? Brasileiras que moram no Paquistão e na Índia, né, países vizinhos, né, no meio dessa escalada, né, de violência, elas declararam que estavam bastante assustadas com o lançamento de bombas e mísseis e estavam tentando voltar para o Brasil. Né, em apenas 2 dias, né, 44 civis morreram. A manicure Maria Thaís Teixeira, né, de 30 anos, diz que estava sem dormir. Né, ela mora em Sialkot, que é cidade do Paquistão, 150 quilômetros da fronteira com a Caxemira. Contou que estava escutando explosões perto de casa e que a recomendação do governo era apagar as luzes todas as noites para evitar novos ataques. Né? Ela falou que estavam sendo dias difíceis, medo de morrer, dores de cabeça e que ela mora há 8 meses no país, né? E a rotina dela tem sido diferente desde então. Ela que se mudou para o Paquistão para casar e para trabalhar, tendo nascido no Ceará, mas morado no Rio de Janeiro, né? E aí a Priscila Angelini, né, que nascida também em Limeira, interior de São Paulo, moradora do Paquistão, casada com o Paquistão, morando na cidade de Rawalpindi, né, perto da capital Islamabad, né? Ela também descreve, né, uma quantidade muito grande de caças, né, indo de um lado para o outro o tempo inteiro, né, e aumentando a tensão. Ao mesmo tempo, né, Bianca Palácio, 27 anos, né, moradora de Jaipur, na Índia, né, que vivia em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, dizia que estava com a sensação de insegurança, estava muito grande, ela ouvia sirenes de treinamento, treinamento de sirenes para as pessoas poderem evacuar, né, em situações de emergência, caso a guerra escalasse, né? E havia, né, pelos registros aqui, há registros de críticas à atuação da embaixada brasileira na Índia, que não garantia informações para esse pessoal, né, para o pessoal. Ô, Ronilson, é óbvio, na verdade, que em qualquer conflito, né, quando a gente fala de conflito, a gente não está falando de videogame, a gente não está falando de game, está falando de pessoas que morrem, estamos falando de vítimas de ambos os lados, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a história, assim, e acabam por decisões militares ou estratégicas dos países em que estão, acabam sofrendo, né? Qual que deveria ser, neste momento, o comportamento das embaixadas brasileiras em Islamabad e Nova Delhi? O que uma embaixada tem que garantir aos seus cidadãos neste momento em que você tem uma escalada de conflito entre 2 países? Olha, tem 2 coisas fundamentais, Sakamoto. Uma é a assistência direta, quer dizer, a primeira iniciativa que você toma é identificar os brasileiros que estão nos locais de conflito e como eles podem ser acessados da maneira mais rápida possível. E a outra que é a informação. Eu acho que a embaixada tem um papel extremamente importante de situar os brasileiros, no Brasil, né, a família dos brasileiros, com relação à sua incidência na situação. Eu acho que tem toda uma questão de estrutura, de precariedade, não é tão simples numa área numa situação de conflito, obviamente, mas a embaixada precisa ter esses 2 focos que são imediatos.
como acessar, desculpa, como acessar os brasileiros imediatamente e como fazer um canal de informação que chegue ao Brasil, sobretudo as famílias, como elas são contactadas, e tem uma atualização da ação da embaixada. Porque é desesperador, não só para as pessoas, obviamente, que estão no local do conflito, mas na medida em que um conflito acontece, se torna conhecido, né? Você imagina também o drama dos familiares no Brasil, que não têm acesso a nenhum tipo de informação, não é fácil chegar à informação, obviamente, mas um momento de tensão que percorre cada dia, né, dessas famílias, na medida em que o conflito acontece, você não tem notícias de seus familiares. Então, eu acho que é o mínimo e é o mais imediato que a embaixada, obviamente, precisa fazer. E depois, obviamente, né, toda uma questão de logística de como levar esses brasileiros para um local mais seguro, ou se traz de volta, ou como que você pode atendê-los. Mas esse acesso imediato e um canal de comunicação com familiares no Brasil, ele é extremamente importante. Jamil, como é que você está seu horário, assim, bem objetivo? Tá tranquilo? Que eu queria pedir para você comentar Moscou, né? Você tá mudo. O Jamil tá mudo, gente. Eu não sei se é aí ou aqui. Acho que é aí. É ele. Oi? Fala alguma coisa, Jamil, só para testar. Eu acho. Agora foi. Agora temos Jamil. Desculpa. Não, eu digo, meu tempo depende do Donald Trump. Se ele tuitar, se ele chegar às redes com alguma coisa nova, a gente interrompe. Mas olha, Sakamoto, só para completar o que o Maurício disse, que eu acho que é muito importante. Muita gente coloca essa questão de embaixada. Não, o Brasil tinha que fechar a embaixada em tal lugar. Não podemos ter uma... Não, fechar uma embaixada é deixar brasileiros desassistidos. É isso. Né? Não é só reconhecer ou não reconhecer um país, um governo, etc. Claro que tem isso. Isso também é fundamental. Na política internacional, essas mensagens são fundamentais, sem dúvida nenhuma. Agora, tem esse outro aspecto. Quando você fecha uma embaixada, quando você encerra uma relação justamente com aquele outro país, você deixa os seus próprios nacionais vulneráveis, sem informação e, eventualmente, sem resgate. Então, é importante. Você pode até reduzir, vamos dizer assim, a hierarquia dentro da embaixada, não ter um embaixador, deixar só um ministro conselheiro, um diplomata do escalão mais baixo ali da hierarquia, mas ter uma embaixada é fundamental. E esses casos mostram isso. Claro, não tem nenhuma questão. O Brasil tem, obviamente, uma relação com esses dois países, não é uma questão, mas isso mostra que a rede de embaixadas, a rede consular brasileira ou de qualquer país do mundo, ela tem como uma das suas funções atender aos nacionais. Jamil, depois que você jogou o Zap na mesa e colocou que você está monitorando exatamente os dobramentos, a gente vai te liberar. E se por um acaso tiver novidade, você volta. Só um detalhe que também acabou de sair dos indianos, no caso, o acordo de águas, justamente que você citava, Sakamoto, ele ainda não vai ser reimplementado, ele continua suspenso. Então, mostra que, obviamente, esse é um cessar-fogo, mas é um cessar-fogo que, obviamente, vai levar a uma negociação. E, por enquanto, o que os indianos estão dizendo é que esse acordo das águas, que é dos anos 60, como você colocou, ele não está restabelecido. Isso vai depender da negociação. Olha, isso é tenso, hein, gente? Para quem não está tendo ideia, né? O Paquistão depende, né? A vida como a gente conhece no Paquistão depende exatamente das águas da bacia do Rio Indo, né? E isso não é agora, há milhares de anos, né? Os canais de irrigação garantem, né? Dá um Google Earth aí, vê a mancha verde que é trazida pelos canais de irrigação do Rio Indo no Paquistão. Então, é uma questão, né, como colocaram nossos colunistas, nossos convidados, é uma questão de sobrevivência. Jamil, obrigado por participar. Se tiver novidade, entra Breaking News.